Bem, vou começar com minha apresentação. E esta é uma conversa sobre uma história de amor. Minha história de amor com as ideias de liberdade. E tem 3 capítulos, porque à medida que se estuda e se aprofunda nisso, o romance surge de diferentes formas. A primeira coisa que me fez apaixonar pelo capitalismo e pela liberdade, basicamente, foi o facto de ser uma máquina para tirar as pessoas da pobreza, que é a máquina da prosperidade, que é a máquina do bem-estar. Mas é claro que quando se avança esta ideia, encontram-se detratores que acusam o sistema de ser injusto. Começa então o segundo momento do romance, quando se começa a estudar sobre, basicamente, se o sistema é justo ou não, e o que se descobre é que não só é justo, mas também é o único sistema que é justo. E como se não bastasse, a terceira fase é uma fase estética, onde se consegue perceber claramente a superioridade estética do capitalismo. Então, a primeira coisa a entender é que a história da humanidade é uma história onde, basicamente, a condição do homem sempre foi a pobreza. Ou seja, há pouco mais de 200 anos, 95% da população do planeta Terra estava abaixo da linha da pobreza extrema. Ou seja, viviam com menos de $1 por dia. Sim. Depois veio o capitalismo. Sim. E agora, digamos, num mundo que tem 7 vezes mais pessoas, porque ultrapassamos os 7 bilhões e 250 milhões de habitantes, certo? Hoje, o número de pessoas abaixo da linha extrema é inferior a 5%. O outro lado disso é um aumento fenomenal na produtividade. Se considerarmos a história do ano 0 ao ano 2000, o PIB per capita será multiplicado por 12,9 vezes. Contudo, nos anos entre 0 e 1800, aumentou apenas 40%, todos concentrados logo após a descoberta da América. Até a chegada do capitalismo. Sim? O que gerou a Revolução Industrial e a partir daí? Sim? O PIB multiplicou-se por mais de 9 vezes. Ou seja, outra coisa que se percebe é uma forte aceleração do crescimento no mundo. Observe que entre 0 e 1800, o mundo cresceu a uma taxa de 0,02% em termos per capita. Durante o século XIX, acelerou quase 33 vezes ao saltar para 0,65. Nos primeiros 50 anos do século XX, cresceu 1,06. Na segunda parte, 2,1. E hoje o mundo cresce a 3%. O que significa isto? Uma explosão de crescimento numa aceleração fenomenal de crescimento. E mais, se considerarmos que as contas nacionais subestimam o crescimento em praticamente 1,15. Hoje o mundo estaria crescendo cerca de 4,15%, certo? Per capita. Isso significa que ao longo de 100 anos estaremos multiplicando o PIB per capita por 60 vezes, ou seja, num século. Sim, alcançaremos 4,6 vezes mais do que alcançamos em toda a história da humanidade. E isso se manifesta em que a taxa que, digamos, o PIB per capita duplica. Digamos que originalmente demoraram 3.466 anos. Depois, no século XIX, esse número caiu para quase 107, depois para 65, 74, na primeira parte do século XX. No segundo, 33, 35 e agora 223,45. Sim? Então, onde está a lógica nisso? O que sustenta toda essa magia, a liberdade, é o modelo de liberdade. Ou seja, os países mais livres crescem mais do dobro dos países reprimidos. Sim. E qual é a consequência? Que aqueles que são mais livres têm um PIB per capita quase 8 vezes maior que o PIB per capita dos países reprimidos. Não só isso, mas também a parte mais baixa da distribuição, ou seja, aqueles que estão em pior situação se ganham 11 vezes mais do que ganham os países reprimidos. E mais, se olharmos para a renda mais baixa, isto é, os mais pobres nos países livres, sim? Eles têm o dobro da renda do cidadão médio. Sim, do país reprimido. Mas, como a distribuição de renda segue um formato de uma distribuição Q², uma log normal, isso significa que cerca de 75% da população vive com renda inferior à média. Com isso, fica bastante claro que é muito melhor ser a cauda do leão do que a cabeça do rato. Ou seja, é melhor ser um pobre num país livre. Sim, do que ser um rico em um país reprimido. Na paz, não só isso, mas também em países livres, a pobreza é 25 vezes menor. Sim, e não só isso, mas também se as pessoas viverem mais. Então, digamos, em que se baseia toda essa lógica virtuosa? Existem 5 instituições, as 5 instituições do capitalismo, e estas são combinadas, por exemplo, propriedade privada com mercados livres. Ou seja,
você não pode fazer transações voluntárias se não for proprietário dos bens que está transacionando. E, como consequência, é muito importante que não haja intervenção do Estado, porque quando você supõe, sim, que você poderia nominalmente possuir algo, mas o Estado lhe diz como usá-lo, como dispor dele, a que preço isso impediria, sim? Se fosse gratuito, portanto, os preços não estariam cumprindo a função que deveriam cumprir, porque não fariam sentido. Então, digamos, a propriedade privada é muito importante para que sejam vocês que mudem o que está em jogo. Sim, e faça isso livremente. Por quê? Porque isso vai registrar um preço e será um sinal que será transmitido ao sistema. E o resto dos agentes da economia vão se coordenar em relação a esse preço, e aí vem a terceira instituição do capitalismo, que é a competição, ou seja, a livre entrada e saída. Para quê? Para que os recursos possam ser realocados entre aqueles setores onde o preço indica que há escassez e que há problemas a serem resolvidos. Sim, e como se tudo isso não bastasse, surgem mais duas instituições. Sim, um é aquele que tem a ver com a divisão do trabalho. Longe daquela falácia do espantalho, que é acusado pelo capitalismo, que quer que todos sejamos iguais, não. Ou seja, graças a Deus, somos todos diferentes, somos todos desiguais, e isso permite que cada um de nós se especialize naquilo em que somos relativamente melhores, algo conhecido como lei da associação de Ricardo. Sim, isso permite que cada um de nós se especialize. Sim, e somos forçados àquilo que é a quinta instituição do capitalismo, que é a cooperação social. Não é possível ter sucesso no capitalismo sem servir os outros com qualidade a um preço melhor. Ou seja, você poderia ignorar o outro. Porém, tal como o seu progresso econômico e o seu bem-estar material, sim, depende substancialmente se o seu produto é escolhido pelo outro, eles têm que tratá-lo bem mesmo que o odeiem. Isto é, como disse Bastiat, onde entra o comércio, as balas não entram. É por isso que, digamos, esta estúpida teoria das repercussões não faz sentido. Não tem derramamento, desafio quem quiser, sim? Onde a literatura liberal fala sobre repercussões, nunca falamos sobre isso, porque, vejamos, Steve Jobs, sim, nada foi derramado. Digamos que Bill Gates não revelou nada, nem foi um vazamento da IBM. Digamos que quem está a ganhar dinheiro, nada é derramado. Ou seja, aqui tudo se baseia na cooperação social e só se consegue sucesso satisfazendo as preferências do próximo. Então, mas eles vieram até mim mais tarde com os nórdicos? Não, porque o socialismo dos nórdicos... Vamos ver o que acontece com os nórdicos. Por exemplo, olhe para esses caras, posição em fazer negócios. Veja como os nórdicos são bons na doing business. Veja como os nórdicos estão bem em termos de liberdade econômica. Vejam onde estão os nórdicos em termos de mercado de trabalho regulamentado. E vejam onde estão os nórdicos no que diz respeito aos direitos de propriedade. Ou seja, do socialismo, penso que só lhes restaram impostos elevados, que também começaram a baixar substancialmente, por exemplo, depois da falência, no final dos anos 80. Ou seja, o socialismo só tem um nome, porque na realidade são mais pró-mercado do que as pessoas acreditam. Assim, uma vez que se tenha esta evidência empírica convincente, surge o problema da desigualdade. Não porque o capitalismo seja desigual. Bem, vamos ver em que se baseia toda essa bobagem mentirosa. Sim. Primeiro, digamos, o problema dos socialistas que partem de uma teoria do valor, que é uma teoria do valor estúpida. Isto é, chamada de teoria do valor trabalho. É como se você, digamos, determinasse o preço de alguma coisa. Sim, você pode somar os custos. É como se você quisesse, digamos, produzir vinho em uma sociedade, aí você pega o custo da uva, o custo da garrafa, o custo do rótulo e o custo da rolha, você coloca uma margem nele e com isso você vende. Digamos, você consegue imaginar o que posso fazer com uma garrafa desse grande vinho em uma sociedade Artemius? Bem, imagino que a produção de vaselina estará aumentando agora. Sim, mas digamos, quero dizer, seria um mundo tão estúpido, certo? Além disso, não haveria falências e creio que há falências. Além do mais, a teoria da exploração que surge daí. É estúpido, porque vejam só, se há algo que caracteriza o progresso tecnológico, impulsionado pelos empresários, é que ele poupa mão de obra, como está explorando os trabalhadores e usa tecnologia que salva mão de obra, ou seja, para reduzir a exploração. Eu digo, agora descobrimos que é a teoria da exploração. Então, no fundo, os empreendedores são benfeitores sociais. Parece-me que os peguei em alguma contradição.
É por isso que, digamos, a teoria econômica se moveu em direção à teoria subjetiva do valor, onde, digamos, os preços são determinados pelas preferências e pela escassez. E daí surge a remuneração dos fatores. A remuneração dos fatores é dada por algo chamado valor do produto marginal. No caso do trabalhador, sim, seria o valor do produto marginal do trabalho, ou seja, o salário, que é composto por dois elementos. O preço, onde intervêm as preferências e a escassez, com o qual não se pode passar bem sem servir o próximo. A qualidade a um preço melhor é adequada, porque se não há falências, o preço é zero. Sim, e por outro lado também tem a ver com o quê? Com produtividade. Então, se você gerar algo que atenda ao mercado, que atenda às pessoas, conserte a vida das pessoas, e o seu produto também vai render muito dinheiro, mas é bom que seja assim, porque eles vão ser benfeitores sociais. Então, isso nos permite ver do que se trata a distribuição de renda. Em última análise, a distribuição de renda tem a ver com a forma como você conseguiu servir o próximo, ou seja, quão eficientes foram na solução do problema para a sociedade. E quanto mais produtivos forem neles, melhor se sairão. Quero dizer então, mas e a justiça do capitalismo? Então quer saber que todas as trocas são voluntárias, algo que quem olha para o valor do trabalho, em teoria, não consegue entender, porque as coisas valem de acordo com o trabalho que tem. Claro, então o que eles vão trocar? Nada. Então vou contar o caso de uma sociedade. Sim, quando aparece um garotinho que joga futebol e quebra tudo, chama-se Messi. Sim. Então, é claro, todo mundo quer ter o Messi. Porque eles sabem, sim, e se eles tiverem por um mês e vão ganhar tudo. Agora, qual é o ponto? A questão é em que mês e quando eles começam a exigir tudo. Que diz, e eu quero mais dinheiro. No total, eu gostaria de tirar 2 arrecadações do estádio por mês, o que teria que ser o dobro do preço do. Os únicos que querem pagar isso são os catalães. Por isso, o contrataram do Barcelona. Então, ele bate forte em todo mundo, ou seja, acaba sendo campeão por causa do escândalo. O povo de Madrid morre de rir no próprio Madrid, uma festa inteira. Agora, quando olham a distribuição de renda, o Messi está no topo, depois o líder do Barcelona, e os jogadores do Barcelona, depois todos os espanhóis, exceto os catalães e, por fim, os catalães. Alguém poderia dizer que seria injusto se todos conseguissem o que queriam. Mas estamos indo para outra sociedade. Suponha que eu entre num ônibus com minha amiga Cristina, que tem fortes valores sociais, e sente-se à minha esquerda, e de repente entra um homem com os bolsos cheios de dinheiro. Para isso parece tremendamente violento ou injusto. Então ele pega um taco de beisebol, você coloca a cabeça nele e ele diz, ou você me dá seu dinheiro ou eu quebro sua cabeça. Então o homem gentilmente concorda em lhe dar o dinheiro, presumindo que ele não o gaste com carteira, sapatos, hotéis e coisas assim. Sim? Ele distribui igualmente entre quem estava no ônibus. A questão é, você poderia dizer que esta sociedade é mais justa? Então, o que a gente também tem que ver é que, com o tempo, a distribuição de renda vai melhorando. Vejam como foram os anos 60. Sim, na década de 80 era muito menos desigual. Nos 2000, muito menos desigual. O índice de Jiang tem caído vertiginosamente. E você olhou como era a distribuição de renda em 2003 e 2011. Ou seja, com o passar do tempo, o mundo se torna mais igualitário. Então, agora estamos diante da situação de afirmar com todas as letras que a justiça social é injusta. Por quê? Primeiro, vamos entender a lógica populista. A lógica populista parte basicamente de qual é a forma de distribuição de renda. 75% da população vive abaixo do rendimento médio. Há um negócio eleitoral muito bom que está a falar dos pobres e dos ricos e que vamos tirar aos ricos para dar aos pobres. Quando isso acontecer? Sim? Qual é o resultado? Olha, digamos, eleitoralmente garpa muito. Sim? Porque eles estão falando com você sobre 75% da população. Mas o que você tem que entender é que o bolo não é algo fixo, mas pela teoria da distribuição você já viu que é um processo dinâmico que se gera no mercado. Porque se você produzir algo que não serve para ninguém, você vai à falência e não terá nenhum rendimento. Consequentemente, o que temos aí é que o que a lógica do populismo e do socialismo faz é destruir os incentivos, faz com que o bolo acabe por ficar mais pequeno e todos nós acabemos mais pobres. Na verdade, digamos, sempre foi um sistema baseado em gerar muita miséria. Então, digamos, o que Milton Friedman disse sobre essas coisas? Ele disse que uma sociedade que prioriza a igualdade em detrimento da liberdade não conseguirá nada com ambas. Por outro lado,
As sociedades que dão prioridade à liberdade em detrimento da igualdade alcançarão muito de ambos. Além do mais, como disse John Stuart Mill, digamos, aquelas sociedades que se preocupam mais com a igualdade do que com a liberdade acabam por ser uma sociedade de saqueadores. Então, aqui aparecem duas grandes conquistas do liberalismo que têm a ver com a igualdade perante a lei. Sim, vejamos o caso da chamada redistribuição de renda e o caso dos impostos progressivos. Ou seja, quando você impõe impostos progressivos, ou seja, aqueles que tributam mais fortemente aqueles que melhor atendem ao próximo, de melhor qualidade ou de melhor preço. Sim? O que isto implica é tratar as pessoas de forma desigual perante a lei, punir os bem-sucedidos, punindo assim a produção. E além disso, aviso-vos que, digo, este mecanismo é um roubo. Ele explicou por que não é nem mais nem menos do que fazer caridade sob a mira de uma arma? Sim? Então, digamos, quando você cair nisso, sem dúvida vai dar errado para você. Então, no fundo, o que vocês têm que entender é que estamos diante de uma discussão de valores. Por um lado, o socialismo baseado na inveja, no ódio, no ressentimento, na desigualdade perante a lei, no roubo e, acima de tudo, tentando igualar aqueles de nós que somos desiguais, consequentemente, um sistema violento que sempre foi aplicado pela força e tomou mais de 100 vidas, 100 milhões de vidas humanas. E por outro lado, temos o liberalismo, o capitalismo, que não é nem mais nem menos que o respeito e a restrição do projeto do dia do próximo. Sim, baseada na propriedade privada, baseada nos mercados livres, baseada na pouca intervenção do Estado, baseada na divisão do trabalho, baseada na cooperação social, onde a poupança é incentivada, onde o esforço e o trabalho são apreciados. Sim, e tudo isso, sim, servir aos outros exige melhor qualidade e melhor preço, ou seja, o bem-sucedido no capitalismo não é nem mais nem menos que um benfeitor social. Mas como se tudo isso não bastasse, somos esteticamente superiores. Veja o que é Nova York, veja o que é Cuba. Sim, digamos que não conheço pessoas que tenham saído de Nova York para Cuba. Tudo isso exige ir para o maldito capitalismo. Sim, digamos, além do mais, isto é, esteticamente sempre fomos superiores. Como eram os edifícios da União Soviética. Eram cinzentos, escuros, sem janelas, não havia luz neles. Do outro lado tínhamos Guggenheim. Sim, temos as Torres Gêmeas. Sim, o Chrysler Building, o Empire State Building, digamos, um conjunto de lindezas, certo? Inventamos a Miquina e a Minissaia também. Quero dizer, vejam qual era o carro dos russos, o Lada. Temos a Ferrari, a Lamborghini, a Maserati? Sim, no fundo, sim. Estamos numa situação em que não somos superiores apenas em termos de produtividade. Não só tiramos milhões de pessoas da pobreza, não só é o único sistema justo, mas também somos esteticamente superiores. Muito obrigado e viva a maldita liberdade.